Yeah. Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um devocional, um café com Deus, e eu tenho certeza que esse dia vai se iniciar de uma forma abençoada, que é meditando nas Escrituras Sagradas. Eu queria compartilhar então um texto bíblico com você, que se encontra em Ezequiel, capítulo 37. Diz assim a palavra do Senhor: E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Amém? Essa palavra, meus irmãos, ela vai nos trazer uma palavra rema ao nosso coração, que é sobre restauração. Aqui nesse contexto, a história vai nos dizer que Israel estava passando por um período muito complicado na sua história, que era a história ali do cativeiro babilônico, onde o povo de Deus estava sofrendo perseguições, estavam cativo e estava sofrendo ali na mão dos inimigos. E esse texto vai fazer realmente essa comparação de como estava o povo de Deus no cativeiro. Quando o texto vai dizer que o vale de ossos secos estavam sequíssimos, eles estavam querendo dizer, o autor aqui desse livro, que o povo de Deus estava sofrendo por causa do cativeiro. Aqui nesse texto vai dizer que o Espírito do Senhor levou Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. E vai acontecer um contexto aqui que certamente vai falar grandemente ao nosso coração nessa manhã, e eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa e Deus ele vai te direcionar. Aqui nós vemos Ezequiel sendo levado no meio de um vale de ossos seco, e isso eu já aprendo como a primeira lição nesse texto. Às vezes não é o diabo que nos leva em ambientes obscuros, em situações difíceis da nossa vida. Às vezes é o próprio Deus, é o próprio Espírito do Senhor que nos leva em situações para que nós possamos ter experiência com Ele. Aqui o texto vai ser bem claro, dizendo que a mão do Senhor e o Espírito do Senhor que fez Ezequiel ali andar no meio de um vale de ossos secos. Então entenda, meu amado irmão, pode ser que a situação que você está passando, a provação, a dificuldade, não é o diabo, mas sim a permissão de Deus para que você tenha experiências sobrenaturais com o Senhor. Eu costumo dizer que nunca ninguém conheceu a Deus no momento melhor da sua vida, mas sim teve pessoas, a maioria teve experiência com Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Eu fui no momento onde eu estava sofrendo com o vício das drogas, várias pessoas se aproximaram de Deus porque estavam passando por momentos de dificuldade na família, em outras situações também, em doença, em outras situações. Aqui vai dizer que Ezequiel foi levado no meio de um vale de ossos secos. Olha só, que interessante. Mas o que me chama mais atenção é que Ezequiel está no meio do vale de ossos secos, mas Deus não deixou ele sozinho. O texto vai dizer, e me fez andar no meio de um vale de ossos secos. Isso dá a entender que Deus estava com Ezequiel nesse momento difícil, que Deus estava conduzindo Ezequiel nesse momento difícil. Você pode ter certeza, você pode passar por várias provações, tribulações. Se você serve a Cristo, Deus ele está com você, mesmo que o seu momento não seja muito favorável. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então uma coisa é certa, nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar por tribulação, mas o que vai trazer refrigério para a nossa alma e tranquilidade é que nós temos a presença de Deus sobre as nossas vidas. Aqui Ezequiel está no meio de vale de ossos secos. Eu não sei como está a situação da sua vida. Pode ser que está muito parecida com a situação de Ezequiel. Mas uma coisa é certa, é Deus que nos conduz, é Deus que nos direciona
e a sua presença é real sobre a nossa vida. Amém? Aqui vai dizer a história, vai dizer o texto, que Deus pergunta para Ezequiel: poderão reviver estes ossos secos, Ezequiel? E Ezequiel, ele não responde nem que sim, nem que não. Ele diz para Deus: tu sabes, Senhor. O que Ezequiel estava querendo dizer com essa resposta? Eu não sei o que o Senhor pode fazer, mas o que eu sei é que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Ezequiel então responde para Deus: tu sabes. E Deus fala para Ezequiel, então profetiza sobre esse vale de ossos secos. Olha só, Ezequiel está passando um momento difícil da sua vida. Ele está no meio de um vale de ossos secos. Ele não diz que sim, nem diz que não diante dessa situação. Mas ele apenas diz: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável sobre a minha vida. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. E é exatamente isso que nós precisamos ter na nossa consciência. Há momentos que Deus ele vai permitir a luta, a dificuldade sobre a nossa vida. Mas nós precisamos saber e entender que o plano de Deus ele é muito maior sobre a nossa vida. Pode ser que Deus permita que a enfermidade venha sobre a sua vida. Talvez você não seja curado. Mas o plano de Deus ele nunca pode ser frustrado. Isaías vai dizer: quem poderá arrancar das minhas mãos? Agindo o Senhor, quem impedirá? Então, aqui Ezequiel está dizendo para Deus: você pode fazer o que você bem entender. E Deus fala para Ezequiel, então, profetiza. A palavra de Deus para a sua vida nessa manhã é o seguinte: você pode estar passando um vale de osso seco. Você estiver sendo conduzido por Deus e você abrir a sua boca para profetizar, algo extraordinário vai acontecer. E uma coisa eu entendo aqui: há duas possibilidades para você no meio de um vale de osso seco. Ou eu continuar sendo osso, ou eu escolher ser profeta e profetizar sobre as situações que estão sobre a nossa vida. Sabe, nós temos esse poder de abrir a nossa boca e profetizar sobre aquilo que está morto, sobre aquilo que está destruído sobre a nossa vida. E é Deus que vai fazer a restauração, a restituição. Então você que está assistindo esse vídeo, entenda uma coisa: por mais difícil que você está passando essa situação, se você profetizar e acreditar no poder de Deus, Deus ele pode restaurar a sua vida. Aqui, a história vai nos dizer que os ossos estavam sequíssimos. E ao profetizar, ao Ezequiel profetizar, a história vai contar que cada osso ali se juntou com cada osso. E se levantou um grande exército. Obteve ali a carne, os músculos, e se levantou um grande exército diante ali dos olhos de Ezequiel. Olha o poder que tem a palavra. Olha o poder que tem no Deus que você serve. A situação pode parecer que está difícil, mas a Bíblia vai dizer no livro de Eclesiastes: enquanto há vida, há esperança. A Bíblia também vai dizer que há na nossa língua o poder de gerar morte e também gerar vida. Então fica uma escolha para mim e para você. Você quer definir a morte sobre a sua vida e entregar os pontos? Ou você, através de Deus, através de você profetizar coisas boas sobre a sua vida, você experimentar o sobrenatural de Deus? Aqui fica uma palavra para você. Por mais terrível que esteja a situação sobre a sua vida, se você acreditar no Deus do impossível, Deus ele pode restaurar a sua vida por completo. Há poder no nome de Jesus. Quando nós profetizamos e usamos nossa língua para profetizar sobre as coisas terríveis da vida, nós vemos a restauração, nós vemos a restituição de Deus sobre a nossa vida. Então receba essa palavra no nome de Jesus. Eu quero orar e agradecer a Deus e interceder pela sua vida, pela sua família. Eu tenho certeza que o mesmo Deus de Ezequiel é o mesmo
é o mesmo Deus que está aqui falando com você e pode restaurar a sua vida. Amém? Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de falar da tua palavra, de falar do teu amor. Nós cremos, ó Pai, na restauração das vidas, ó Pai, que está assistindo esse vídeo, esse devocional, Pai. Que o Senhor possa, de uma forma sobrenatural, nos abençoar. Abençoa a nossa família, o nosso emprego, o nosso casamento, os nossos filhos. Deus, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, Pai. Nós profetizamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meu irmão. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu comentário. Também nós estaremos orando pela sua vida. Se você, assim, deixar o seu comentário, o pedido de oração aí específico que você tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.